Olá, boa noite! Sejam todas muito bem-vindas, todos sejam muito bem-vindos. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, o nosso primeiro treinamento do ano de 2026. Que excelência! Como é bom termos saúde, como é importante nós termos esse privilégio de começar um novo ano, uma nova oportunidade de escrever um novo capítulo na nossa história. Então sejam todas muito bem-vindas, que alegria, tenho certeza que o ano de 2026 vai ser um ano surreal na sua história, vai ser um ano extraordinário, onde você vai transbordar, onde através da sua vida muitas outras vidas serão transformadas. Esse é o meu desejo para a sua vida e é o desejo para a minha vida também. Me contem aqui nos comentários, estou vendo que está aqui a Suzy Apolinária, seja bem-vinda, Suzy. Elaine está por aí também. Roseneide, seja bem-vinda, Roseneide. Kênia Rodrigues, Fabrícia, sejam todas muito bem-vindas aí. Pessoal, vai comentando aqui qual é a sua cidade, né? Me conta se é a primeira vez que você está participando desse treinamento. Quero ler aqui o seu comentário, quero poder te mandar aqui um abraço, te desejar uma boa noite. Ó, a Lara Oliveira, tudo bem, Lara? Boa noite, seja bem-vinda. Giane, a Bruna tá falando de Goiânia, que legal. Daqui uns dias estarei em Goiânia, vou fazer uma palestra aí nessa cidade maravilhosa. Ó, a Regiane tá por aí também. Primeira vez, sou do extremo oeste de Santa Catarina, que bacana. Quênia, primeira vez que está por aqui. Senador Cândido Goiás, boa noite, Gravataí, primeira vez participando. Estive realizando uma palestra em Viamão, aí no Rio Grande do Sul, recentemente. Foi muito bacana. Ponta Grossa, Paraná. Estarei no Paraná, agora no mês de março, na cidade, deixa eu confirmar aqui qual que é a cidade que eu vou. Vou estar ministrando uma palestra na cidade de Arapongas. Gosto muito do Paraná, tenho muita história boa aí nessa cidade, nesse estado maravilhoso. Itatiba, tá falando aí de São José do Cerrito, Santa Catarina. Tem bastante gente do Sul aí, que legal. Elaine tá falando de Taubaté, seja bem-vinda. Fernando tá falando de Ponta Grossa, Brusque, Santa Catarina. O Sul tá em peso aí no nosso bate-papo. Jaqueline, primeira vez que está por aqui também, seja bem-vinda. Soraya, seja bem-vinda, Soraya. E que legal, bastante gente aí participando pela primeira vez do treinamento. Sábado, é isso daí, sábado estarei em Varginha. Estaremos juntos aí, vou ministrar um treinamento para essa equipe aí maravilhosa. Ó, Bahia, tem gente da Bahia também, Mogi das Cruzes. Bom demais. A Patrícia, participo de todos. Fernanda tá falando de Pindamonhangaba, tá pertinho da gente. Eu tô aqui em Limeira, Fernanda. Sou de São Joaquim de Bicas. Deve ser longe essa cidade, hein? Aline tá falando de Taubaté. Claudir tá falando de Alagoas. Juliana, do litoral de São Paulo. Canoas, Rio Grande do Sul. É isso daí, gente. Vamos dar start aí no nosso bate-papo, porque vocês vieram aqui para poder aprender. O que eu quero pedir para cada um de vocês? Corre lá, pega papel e caneta para você poder anotar todos os 10 passos que eu gostaria que você colocasse em prática nesse ano de 2026. O que eu trouxe para vocês como treinamento hoje? 10 escolhas que você precisa, né, tomar como posse para sua vida nesse ano de 2026, para de fato ser um ano próspero. Bruno, mas de onde que você tirou esses 10 passos? De onde que você tirou tudo isso? Analisando a vida de pessoas que deram muito certo, analisando, né, histórias de pessoas que realmente, né, viveram e vivem uma vida abundante. Então, o que eu estou trazendo aqui não é apenas teoria, é também prática. Então, eu preciso que você vá lá, pegue um papel e uma caneta para poder anotar todo esse conhecimento e começar a colocar em prática a partir de hoje, tá bom? Então, nós vamos dar início aí no nosso treinamento. O tema é 10 escolhas que transformam revendedoras em campeã de venda. Se você quer ser uma campeã, se tem aqui algum revendedor, homem também, se você quer ser um campeão de vendas, esse treinamento é para você. Quer bater todas as metas desse ano de 2026? Quer ganhar a premiação? Quer colocar dinheiro no bolso? Esse treinamento é para você. Mas já aqui nós já vamos trazer o primeiro aprendizado. Não basta você querer, você tem que de fato colocar em prática esse conhecimento. Querer, todo mundo quer viver uma vida abundante, mas poucas pessoas estão dispostas a, de fato, pagar o preço.
Então vamos lá, qual que é a primeira escolha que você tem que decidir viver no ano de 2026? Eu escolho amar as pessoas. Bruno, como assim? Eu escolho amar as pessoas? O que isso tem a ver com treinamento de vendas? A minha supervisora, a minha gerente, a dona do negócio que eu represento, diz que seria um treinamento de vendas e você está falando de amor. É isso mesmo. Esse tem que ser o seu primeiro compromisso no ano de 2026. Eu escolho amar as pessoas. O amor como base da venda. Eu vou detalhar e vocês vão entender um pouco mais. Qual que é a linguagem que você tem que levar para a sua vida? Eu trato cada cliente com respeito, paciência e carinho, mesmo quando ela não compra. Sabe o que eu tenho percebido ao longo dessa minha jornada? Que algumas pessoas que trabalham com vendas, elas não sabem ouvir o não. Acabam pegando raiva, acabam criando antipatia por aquela pessoa que não comprou. Você tem que ter amor ao próximo. Tente entender por que ela não comprou. Será que faltou alguma coisa da sua parte? Será que não era o momento? Será que aquela pessoa não estava passando por um bom dia? Isso pode acontecer. Então, a partir do momento que você toma essa decisão, eu escolho amar as pessoas. Isso vai fazer com que você viva uma vida mais leve. Vai fazer com que você olhe para a sua cliente não apenas com o olhar de eu quero vender, eu quero lucrar, mas você vai olhar para a sua cliente com um olhar diferente. Onde eu posso ser útil na vida dessa pessoa? Será que ela está passando por um momento difícil? Será que eu tenho alguma palavra de consolo que eu posso dizer e mudar o dia dessa pessoa? Um sorriso verdadeiro é um excelente sinal de amor ao próximo. Eu tenho uma frase que eu gosto sempre de dizer, que ela fala o seguinte, que sorrisos, é sobre sorrisos, tá? Chaves abrem portas, sorrisos abrem carteiras. Eu vou repetir essa frase. Chaves abrem portas, sorrisos abrem carteiras. O sorriso é gratuito e é uma forma muito singela de você demonstrar amor. Então, a partir de hoje, você tem que tomar uma decisão. Você vai olhar para a sua possível cliente com esse olhar de compaixão, com esse olhar de empatia, se colocar no lugar dela. Talvez naquele dia ela não foi, simpática com você, talvez naquele dia ela estava triste, passando por um momento difícil. Qual que é a sua função como ser humano e como uma vendedora e como um vendedor de excelência? É você se colocar no lugar daquela pessoa. Hoje ela não está bem, mas nos próximos dias eu vou abordá-la novamente e eu tenho certeza que tudo vai ser diferente. Então isso é o quê? É tratar a sua cliente com respeito, com carinho e com paciência. Na prática, você atende bem quem compra e quem não compra. E você não trata a cliente como um número, você trata o cliente como um ser humano. Por trás de cada ser humano existe uma história. Por trás de cada pessoa existe um momento de fragilidade, existe um momento difícil. Então, se você decidir nesse ano de 2026 escolher amar as pessoas, eu tenho certeza que você já começa o ano de 2026 de uma maneira completamente diferente. Isso não só lá fora, mas também dentro da sua casa, com as pessoas que você ama. Espalhe amor. Amor é algo gratuito e que muda a sua vida, muda a sua essência e muda tudo à sua volta. Então esse, é o primeiro compromisso que você precisa assumir, que é o compromisso de amar. Quem se sente bem atendida, volta. Quem volta, compra. Entenda, você está plantando sementinhas para você poder colher no seu futuro. Então, aquela cliente que não comprou, mas você ofereceu para ela um atendimento de excelência, você entregou para ela, entusiasmo, entregou para ela compaixão, entregou para ela, amor, afeto, pode ter certeza que essa cliente vai voltar e você vai colher os frutos daquela semente que você plantou. Bruno, e se ela não voltar? Não tem problema, você fez a sua parte. Você, de fato, entregou o que está dentro do seu coração, que é um coração livre, um coração leve para, de fato, prosperar e viver uma vida abundante. Gente, fez sentido para vocês essa primeira escolha que você precisa tomar, como posse na sua vida no ano de 2026? Comenta aqui, você tem essa dificuldade de amar o próximo? Como que você olha para esse passo que eu acabei de trazer? Você já aplica ou é algo que você precisa melhorar, que você precisa evoluir na sua vida? Me conta aqui que eu estou lendo todos os comentários. Faz todo sentido, ser carismática com o cliente é tudo, carisma faz toda a diferença. Jaqueline, ótima escolha, é isso mesmo, Jaqueline.
Tudo bem, Paloma? Tá por aí também? Seja bem-vinda. Lara, faz todo sentido. Que legal, Lara. Fico feliz em saber, né, que eu estou, de fato, falando o mesmo linguajar que vocês. Eu tenho certeza que se você está participando desse treinamento, é porque alguém escolheu você como uma revendedora, né, como uma empreendedora de semijoias. Eu faço parte desse ecossistema e eu sei que aqui existem empresários que prezam não apenas pela sua venda, mas prezam pelo seu desenvolvimento. Para eu estar aqui hoje ministrando esse treinamento, tem um custo. Não é barato para eu estar aqui. E alguém investiu para que você estivesse aqui. Sabe o que você vai fazer? Você vai agradecer essa pessoa. É uma maneira de você já expressar esse primeiro compromisso que você está assumindo para o seu ano de 2026. Expresse amor à pessoa que te deu essa oportunidade. Como que eu vou fazer isso, Bruno? Vou falar eu te amo para a pessoa? Não é isso. É você honrando a oportunidade que te deram, é você sendo grata, é você cuidando das peças que você recebe como se fossem suas. Essa é uma maneira de você amar ao próximo. Não é só falando eu te amo. Eu não estou falando aqui de amor de pai para filho, de mãe para filho, de marido para mulher. Não, eu estou falando de amor ao próximo, tá? Então esse é o primeiro ponto. Agora nós vamos para o segundo. Qual que é o segundo compromisso que você precisa firmar no ano de 2026? Eu insisto, mesmo quando está difícil. Uma linguagem simples, eu não desisto na primeira dificuldade. Você quer viver um ano de 2026 extraordinário? Eu já tenho uma boa e uma má notícia para te trazer. Em 2026, você vai passar por momentos difíceis. Não tem como você passar um ano sem passar por dificuldades. Mas agradeça. As dificuldades, elas trazem lições que vão te fazer ser uma pessoa mais preparada, uma pessoa mais resiliente. Então, vamos dizer, essa é a má notícia. Você vai passar por momentos difíceis. A boa notícia é que sempre, após momentos difíceis, vem o quê? Vem momentos de colheita, vem momentos de abundância. Então, qual que é o compromisso que você tem que firmar no ano de 2026? Não desistir. Você está revendendo semijoias, correto? Você te deu essa oportunidade, te deram essa oportunidade. Se você desistir, é um ciclo que você começa e não finaliza. Eu nunca vi uma pessoa de sucesso começar e parar no meio do caminho. Todas as pessoas que eu conheci que vivem uma vida abundante são pessoas que colocam energia em tudo o que fazem e não desistem na primeira dificuldade. Você vai ter decepções, você vai ter dias que você vai sentir vontade de desistir. Isso é normal, isso é do ser humano. Mas o que difere as pessoas que vão viver o extraordinário de pessoas que vivem uma vida medíocre? É que as pessoas medíocres desistem no meio do caminho quando as dificuldades aparecem. As pessoas que são extraordinárias, que vivem uma vida abundante, elas não desistem. Elas não desistem. Gente, guarde o que eu vou te falar. Ninguém supera uma pessoa que não desiste. Tome cuidado com uma pessoa que não desiste. Essa pessoa vai muito longe, mesmo não tendo talento, mesmo não tendo dom, mesmo não tendo muita experiência. Mas o fato de não desistir vai fazer com que ela viva o topo, vai fazer com que ela viva, de fato, uma vida diferente da grande maioria das pessoas, tá? Se fosse para eu realmente te entregar aqui um conselho, seria esse: não desista nas primeiras dificuldades. As dificuldades vão vir em qualquer coisa que você se habilitar a fazer. Qualquer, seja trabalhando com vendas, seja trabalhando como uma advogada, seja trabalhando como uma médica, como uma enfermeira, não importa qual é a sua profissão. Qualquer coisa que você se habilitar a realizar, você vai ter momentos difíceis. Só que você não pode desistir. Você precisa, de fato, entregar o seu melhor em tudo o que você está fazendo. Na prática, não para porque levou alguns nãos. Continua mesmo em semana fraca, porque vai ter semana que vai ser mais difícil. Tem dias que serão mais complicados. Aí você vai desistir? Não pode. Você tem que persistir. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Toda revendedora de sucesso já pensou em desistir. A diferença é que elas continuaram. Eu te pergunto, me responda aqui no chat. Já comenta aqui, ó, Daniele, de Pouso Alegre, minha querida. Seja bem-vinda. Ô, Júlia, você não entrou tarde, não. Tá dentro do tempo ainda. Fica tranquila, nós estamos ainda no segundo passo. Tem mais 8 aqui, tá? A Denise está por aí também, verdade, nada fácil. Então, ó, nós vamos assumir um compromisso e eu quero que você coloque aqui nos comentários. Você está disposta
assumir esse compromisso comigo e com você de não desistir nos momentos difíceis, de conseguir realmente passar por esse momento de dificuldade, olhando para ele com um olhar de aprendizado? Coloca aqui, ó, eu assumo. Você estará assumindo um compromisso, não apenas comigo, mas você estará assumindo um compromisso com você. Coloca aqui, ó, eu assumo. Vamos lá, desistir jamais, Amanda. Concordo 100% contigo. Sim, estou super disposta. Joyce, eu assumo. Que legal. Luciana, isso daí. Lúcia Santos, desculpa. Juliana Marques, eu assumo. Parabéns pela decisão. Gisele Damasceno. Elisa Cruz, eu assumo. Que legal, gente. Que bacana nós começarmos, Jaqueline, Neuci, o ano de 2026 tomando essa decisão. Ciliane, minha querida, seja bem-vinda de Santa Catarina. Está sempre presente aí com a gente. Aline, eu assumo o compromisso de não desistir. Que coisa boa. Eu já ganhei, né, essa live. Eu já estou feliz, porque eu estou vendo muitas mulheres tomando a decisão de fazer um ano de 2026 um ano completamente diferente, tá? Então, toda revendedora de sucesso já pensou em desistir. Então, quando você pensar em desistir, não se julgue por isso. Isso faz parte do ser humano. Só se julgue a partir do momento que, de fato, você desistir. Tome cuidado com isso. Vamos lá. Qual que é o terceiro passo? Escolha ter bons hábitos, crie bons hábitos. No ano de 2026, sabe o que você vai precisar fazer? Você vai ter que abandonar os velhos hábitos e substituir os velhos hábitos por novos hábitos, tá? Eu vou explicar um pouco melhor, você vai entender o que eu quero dizer aqui, tá? Hábitos constroem sucesso. E hábitos não são situações que nós nascemos aptas. Nós nascemos aptos. A gente não nasce, né, com hábitos. A gente cria hábitos ao longo da nossa jornada, tá? Vou te dar um exemplo. Escovar os dentes é um hábito, correto? Você não nasceu sabendo escovar dente. Eu tenho uma filha de 3 anos que todos os dias é uma luta para ela deixar eu escovar os dentes dela. Mas o que vai acontecer? Pelo fato de ter essa repetição, todos os dias a gente escova o dente dela de manhã, escova o dente na hora do almoço, escova o dente na hora de dormir. Então, isso nós estamos transformando em um hábito. Então, vai chegar em um momento da vida dela que isso vai ser natural. Mas você concorda comigo que se nós não estivéssemos incentivando, se nós não estivéssemos dizendo, você tem que escovar o dente, é importante, ela não iria desenvolver esse hábito? Então, hábitos, eles são construídos. Você não nasce com hábitos. Tanto hábitos bons como hábitos ruins, tá? Então, eu coloquei aqui no linguajar simples. Eu crio uma rotina de vendas, mesmo que seja simples. Na prática, você precisa ter dias e horários para você poder vender, tá? Então, você tem que criar esse hábito. Como que você vai criar o hábito de ter uma rotina de vendas? Todos os dias, de segunda a sexta, eu vou dedicar 2 horas por dia para poder realizar visitas. O que você está construindo? Você está construindo um hábito, né, de ter uma rotina de vendas. Esse é um dos exemplos. Qual que é um outro exemplo que eu coloquei aqui? Tá? Separa tempo para poder alimentar as redes sociais. Esse é um hábito que você desenvolve. Todos os dias, o que você faz? Você vai lá no seu Instagram, posta nos stories a foto de uma semijoia, posta uma foto no seu corpo, né, uma foto de um brinco, a foto de um colar, a foto de uma pulseira. Você vai criar o hábito, né, de se posicionar nas redes sociais. Isso também é um hábito, tá? Esses são bons hábitos que eu estou trazendo. O hábito de buscar conhecimento, o hábito de praticar exercícios físicos, são hábitos que você desenvolve e que vão te ajudar no ano de 2026. Bruno, como que eu vou abandonar velhos hábitos? O que você quer dizer com isso? Tá, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Abandonar velhos hábitos. Talvez você tenha um hábito de ficar, né, 1 hora, 2 horas, 3 horas no seu celular, vendo o Instagram, mexendo no TikTok. Esse é um hábito que ele, ao invés de ser construtivo, ele é destrutivo. Então, você vai precisar substituir os maus hábitos por bons hábitos. Bruno, me explica um pouco melhor, que eu estou um pouco confusa. Vou explicar. Se você dedica hoje, né, parte do seu tempo para poder consumir conteúdo nas redes sociais, que ao invés de construir o futuro que você almeja, estão destruindo o futuro, o que você vai fazer? Nesse tempo que você estava dedicando, né, em prol das redes sociais, você vai ler um livro, você vai ouvir um podcast, você vai criar o hábito de praticar um exercício físico. Consegue entender a diferença?
Você consegue entender a importância dos bons hábitos na sua vida e na sua jornada? Gente, eu não estou falando de técnica de venda. Eu não estou trazendo aqui para você técnica de vendas. Eu estou falando de passos que vão mudar a sua trajetória. Ó, aqui, ó, nossa, meus devocionais são sobre ter hábitos em todas as áreas da vida. Que legal, Kátia. Eu sou um apaixonado por hábitos, tá? Luto sempre para poder abandonar os velhos hábitos e criar novos hábitos na minha jornada. Mas faz parte. Tá? A gente tem que estar nessa luta constante. E você tem que lutar contra, né, a sua... vamos falar sobre a sua vontade. Porque o que é natural? É mais atrativo eu estar nas redes sociais ou estar lendo um livro? Com certeza é estar nas redes sociais. Então você tem que lutar contra a sua vontade. E, de fato, colocar energia naquilo que vai construir o seu futuro e não naquilo que vai destruir o seu futuro. Então você sempre tem que pensar dessa maneira. Quando você estiver fazendo algo, lembra do Bruno falando, isso que eu estou fazendo, eu estou construindo o futuro que eu quero viver ou eu estou destruindo o meu futuro? Gente, o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Nós já estamos no dia 21 de janeiro. Esses dias nós estávamos virando o ano, estávamos comemorando Natal, comemorando o Réveillon, e nós já estamos no dia 21 de janeiro. Já está acabando o primeiro mês do ano. E você ainda não desenvolveu bons hábitos? Você fez um monte de promessa na virada do ano. Você disse que ia criar o hábito de se alimentar bem, ainda está comendo coisa que prejudica a sua saúde. Você disse na virada do ano que ia praticar exercícios físicos. Você teve constância? Ou você começou e parou? Começou e parou. Não dá mais tempo, gente. Já tá bom. Você não é mais uma menina de 17 anos. Você não é mais um rapaz de 15 anos. Você já é um adulto. O tempo tá passando. Você precisa desenvolver hábitos se você quer viver um futuro abundante, se você quer viver um futuro próspero. É possível, mas para isso você precisa aproveitar o seu tempo da melhor maneira. Quanto melhor você aproveita o seu tempo, mais fácil será o seu futuro. E quanto menos você aproveita o seu tempo com hábitos que vão destruir o seu futuro, pior vai ser o que você vai viver lá na frente. Então, sempre fiquem atentos em relação a isso. Crie bons hábitos. Quem depende de vontade vende pouco. Quem depende de rotina vende sempre. Eu gosto muito dessa frase. Qual que é o quarto? A escolha 4, que está ligada com a escolha 3. Eu aproveito bem o meu tempo. O seu tempo é muito valioso, o nosso tempo é muito valioso. Você tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado. O que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo? Me conta aqui. Você está ao lado de pessoas que estão atrasando o seu futuro? Você está usando o seu tempo para assistir Jornal Nacional? Onde você só vê desgraça, onde cada notícia que passa, cada reportagem é mais uma injeção negativa para você poder ter energia e buscar os seus sonhos. Como que você está usando o seu tempo? O seu tempo ele é muito valioso. Se você usar o seu tempo da maneira correta, você estará antecipando o futuro. Se você usa o seu tempo da maneira errada, você está o quê? Retardando o seu futuro. Eu sempre digo uma frase aqui para vocês e vou repetir. O que você faz no seu tempo vago define o que você vai viver no seu futuro. O que você está fazendo no seu tempo vago? Isso vai definir o que você vai viver no seu futuro. Respeite o seu tempo. O seu tempo é o que você tem de mais valioso, tá? Vou te dar um exemplo aqui. Imagine a seguinte situação. Você está sentado frente a frente com um bilionário. Ele tem bilhões de reais na sua conta. Tá? Só que ele está com 95 anos. E você está aí no 40 anos, 45, 50, 30, 25, não sei qual que é a sua idade. Você concorda que esse bilionário de 95 anos, ele daria toda a sua fortuna para voltar a ter a idade que você tem? Porque do que adianta ter 95 anos e ter bilhões na conta? Ele não tem mais tempo para poder aproveitar. Você consegue entender o poder do tempo? Uma pessoa que está na UTI, que está vivendo os seus últimos dias de vida, você concorda que ali, naquele momento, ela começa a valorizar ainda mais o seu tempo? Poxa, perdi tanto tempo com coisas que não foram úteis para a minha vida. Então, no ano de 2026, o que você precisa fazer? Respeitar o seu tempo. O seu tempo ele é muito valioso. É ele que vai definir o que você vai viver no seu futuro. Na prática, vou trazer para a realidade, né, do dia a dia de vocês, tá?
Pare de dizer, depois eu vejo. Nós temos esse hábito de procrastinar. Eu vou começar a postar no meu Instagram na semana que vem. Por que semana que vem? Tem que ser hoje. Você tem que ter atitude. Seja uma mulher e um homem de atitude. Quando você se comprometer a fazer algo, faça. Faça. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer? Sempre quando eu me comprometo a fazer algo, eu digo para minha esposa, eu vou fazer isso. Faço, às vezes, diferente. Eu vou nas redes sociais e digo, esse mês eu vou correr todos os dias 3 quilômetros. O que eu estou fazendo? Eu estou assumindo um compromisso público. E se eu não cumprir aquilo, é o meu nome que está em jogo. Imagine, eu prometo para minha esposa que eu vou na academia todos os dias. Amor, eu vou me cuidar, esse ano vai ser um ano diferente. Aí eu falto hoje, falto amanhã. Que moral que eu vou ter? Você entende a importância de você assumir compromissos públicos? Então faça isso que vai te ajudar a aproveitar melhor o seu tempo. Para de deixar para depois. O depois ele está muito distante, você tem que fazer agora. Você precisa ser um homem e uma mulher de atitude. Pare de adiar e comece a agir. Eu estou falando aqui com pessoas que adiam, eu estou falando aqui com pessoas que procrastinam. É isso? Me conta aqui. Ou a partir de hoje você vai tomar uma postura diferente na sua vida e vai ser uma mulher e um homem de ação. Me conta aqui nos comentários. Não deixa para depois. Vamos agir, vamos fazer acontecer. O tempo está passando. Já é dia 21 de janeiro. Daqui a pouco a gente já está no meio do ano. Daqui a pouco nós já estamos chegando aí Natal, Ano Novo novamente. E você só prometeu e não cumpriu nada daquilo que você havia se comprometido a fazer. Então, a partir de hoje, aproveite bem o seu tempo e haja. Não deixe para depois. Júlia, verdade, hein? É isso aí, Júlia. Então, vamos lá. Qual que é o próximo compromisso que você precisa assumir no ano de 2026? Eu controlo as minhas emoções, autocontrole. O autocontrole ele é fundamental para que o seu ano de 2026 seja um ano diferente. Eu não deixo um dia ruim estragar a minha semana. Eu não deixo um não estragar o meu sonho. Eu não deixo uma palavra de desmotivação de uma pessoa que eu gosto tanto paralisar os desejos e o meu porquê. Você precisa aprender a controlar suas emoções. Você vai passar por dias difíceis. Não tem como você viver essa vida sem passar por aflições. Ou você conhece alguém que não tem aflição? Você acha que o dinheiro vai fazer com que você não sofra? O dinheiro vai fazer com que você não tenha aflição? Isso não vai acontecer. Faz parte. Só que você precisa aprender a controlar as suas emoções, tá? Mesmo diante dos nãos, mesmo quando você tiver muito resultado, você precisa controlar suas emoções. Não pare de vender porque uma cliente disse não. Não desanima porque uma venda caiu. Não desconta a frustração no atendimento. Quem controla as emoções, controla os resultados. Então, você precisa controlar as suas emoções. Bruno, me traz aí algumas dicas. Como que eu consigo desenvolver essa habilidade do autocontrole? Eu também tenho essa dificuldade, tá? Não estou falando para você que eu domino as minhas emoções, mas eu luto diariamente com ela. Luto diariamente, tá? Para controlar as minhas emoções. O que eu gosto muito de fazer? O exercício físico, ele ajuda a controlar, né, a minha ansiedade, ajuda a controlar as minhas emoções. A meditação, ela me ajuda muito. A busca por conhecimento me ajuda a controlar as minhas emoções, porque quando você começa a acessar conhecimento, isso vai te trazendo segurança. E quando você tem segurança, você tem mais controle emocional. Então, a busca por conhecimento, né, de áreas específicas da sua vida vão te ajudar a ter mais controle emocional. Aliadas com meditação, aliadas com exercício físico, aliadas com boa alimentação. Outra coisa que é muito importante, eu sempre busco estar ao lado de pessoas que são positivas. Pessoas que levam a vida de uma maneira leve. Fuja de pessoas que reclamam, fuja de pessoas que lamentam. Eu tenho pavor de estar do lado de pessoa que lamenta. A pessoa reclama de tudo. Ela reclama que o dia está quente, ela reclama quando está frio, ela reclama quando chove, ela reclama do Lula, ela reclama do Bolsonaro, ela reclama de tudo. Eu corro de pessoas assim. Elas são especialistas em roubar a nossa energia e fazer com que a gente o quê? Murche. Quando você está ao lado de pessoas, né, que são pessoas negativas, elas fazem você, né, atrofiar.
Então, fuja dessas pessoas. Tente puxar ela para o positivismo. Se vê que não consegue, abandona. Deixa para trás e vida que segue, tá? Bruno, mas eu tô falando da minha família. Como que eu vou fazer isso? É a minha tia, é a minha irmã, é a minha mãe. Como que eu vou abandonar essa pessoa? Você vai ter que conversar com ela, você tem que explicar que você está mudando a sua mentalidade e que ela precisa mudar. Você tem que ajudá-la nesse processo, mas se ela não quiser ajuda, você não pode ser corrompida por isso. Você vai deixar de ter amizade com ela? Não, mas você vai ter que mudar, né, as suas amizades. Você vai ter que começar a andar com pessoas que de fato agreguem e te tragam energia e não que roubem a sua energia. Tá? Não fico perto de pessoas que murmuram. Eu corro disso aí. Jaqueline, eu fujo dessas pessoas. É isso daí, gente. Que legal. A gente tá alinhado, né? Que bacana. Tô feliz demais de ler os comentários aí de vocês. Ó, já me afastei de alguns da família justamente por isso. É complicado, né, Flávia? Eu também acredito. E tem cliente também, tá? A gente tem que tomar cuidado com o cliente. Porque tem cliente que é tão negativo que aquela comissão que você ganhou da venda que você realizou não compensa o negativismo que ela te trouxe. Você já pegou cliente assim? Tem cliente que dá a impressão que acha que você é psicóloga, acha que você é psiquiatra. Derruba ali um monte de coisa negativa na sua vida. Se você tem essa facilidade de separar as coisas, tá? O que é separar as coisas? Você ouve, mas você não coloca aquilo para dentro. Né? Você ouve por um ouvido e sai pelo outro. Show de bola. Mas se você é uma pessoa que absorve, corra também desse cliente. Não tem comissão que pague, né, você sair dali pesada. Não tem comissão que pague você sair dali com um monte de peso nas suas costas, tá? Então, sempre fique atentas com isso. Tanto com as pessoas, né, que você convive e também com as clientes que você, né, tem convivido aí no seu dia a dia. Então, quem controla as emoções, controla os resultados. O ano de 2026 tem que ser um ano no qual você aprenda a controlar as suas emoções. Escolha 6. Eu acredito em mim e acredito no que eu faço. Aqui, agora chegou num ponto que eu gosto, tá? Deixa eu só terminar de tomar meu cafezinho aqui. Café tá amargo, hein? Quem aí gosta de café amargo? Mas a vida não pode ser amarga, né? A vida tem que ser doce. Ó, a Ciliane, sempre tem os desabafos. Se não souber lidar, pira, verdade. Tenho pavor de negativismo, a Jaqueline falou. Gente, ó, cheguei num ponto aqui que eu gosto bastante, tá? Eu acredito em mim e no que eu faço, tá? A Meire, só toma café amargo, Meire? Bom demais, né? Eu tô apaixonado por café amargo. Pessoal, ó, então vamos lá. O que eu quero dizer, né, nesse compromisso que você precisa firmar contigo mesma? É acreditar em você. Esse é o primeiro passo, tá? Bruno, mas ninguém da minha família acredita em mim. Mas sabe por que não acredita? Porque você não tem resultado. Porque você começa e para, você começa e para. Como que a pessoa vai acreditar em você? Então, o que você precisa fazer a partir de hoje? Eu acredito no meu potencial, tá? Você tem que tomar essa decisão mesmo você não acreditando. No seu íntimo, talvez você não acredite mais no seu potencial. Mas posso ser sincero? Se você está participando dessa live, é porque você está representando alguma empresa, tá? Eu participo desse ecossistema. Eu sei o quanto os empresários que estão dentro desse ecossistema são rígidos para poder escolherem revendedoras. Então, se você é uma revendedora, se você é um revendedor de semijoias e acessórios, é porque alguém viu potencial em você. Não é à toa que você faz parte dessa equipe. Então, alguém acreditou no seu potencial, tá? Então, 1-0 para você. Alguém já acreditou. Agora, a segunda pessoa que precisa acreditar é você. E sabe como que você vai convencer as pessoas que não acreditam no seu potencial? Trazendo resultado. Bruno, como assim trazendo resultado? Você ganhou uma boa comissão, você vai começar a se vestir melhor, você vai começar a ter resultado, você vai começar a ter mais confiança e as pessoas vão parar para poder te analisar. O que ela está fazendo? O que está acontecendo com ela? As pessoas vão começar a te observar e vai ser um fluxo natural. A sua confiança vai aumentando cada vez mais, as pessoas vão confiando cada vez mais em você e chega uma hora que ninguém te para mais. Então, o primeiro passo é confiar em você, trazer resultado para que outras pessoas confiem em você também, tá? Bruno, eu preciso da confiança das outras pessoas para eu poder ter resultado? Não, tá? Não crie expectativa nas pessoas. Você tem que criar expectativa em você e não se importe com a opinião dos outros. Faça por você, entregue o seu melhor, dê resultado. E eu tenho certeza que de forma natural as pessoas vão chegar até você, vão bater nas suas costas e vão falar: eu já sabia, você é uma pessoa talentosa. Mesmo aquela que desacreditava, tá? Quem tá falando isso para você
é a prova viva. Eu, Bruno, muitas pessoas não acreditavam no meu potencial. Sabe o que eu fiz? Eu falei, eu vou dar resultado, eu vou fazer acontecer. E o que aconteceu logo em seguida? As pessoas começaram a acreditar no meu potencial e dizer, Bruno, você tem o dom das vendas, Bruno, você fala muito bem. Não, gente, eu não nasci com esse dom, eu não nasci com essa habilidade, eu estou em construção, eu estou buscando me desenvolver, mas é um fluxo natural as pessoas começarem, de fato, né, a olharem para você de uma forma diferente. Então, você precisa acreditar em você, você tem que parar de se diminuir e começar a se posicionar. Você é uma escolhida. Você tem o potencial de fazer desse ano de 2026 um ano completamente diferente na sua vida. Você precisa acreditar na Semijoia. Você precisa acreditar que a venda é uma profissão que pode mudar a sua vida. Qual que é a frase que eu tenho aqui no meu escritório? Ó? Quem vende não depende. Não sei se dá para vocês verem aí. Ó. Esse é o lema que eu carrego na minha vida. Quem vende não depende. A partir do momento que você domina a habilidade de vender, você não depende de mais ninguém. Você não depende mais do seu marido, você não depende mais da sua esposa, você não depende do governo, não fica dependendo de Bolsa Família. Bruno, você tem alguma coisa contra a Bolsa Família? Não tenho, mas eu quero que você se torne uma pessoa independente e não fique dependendo de migalhas. Você tem potencial para viver o extraordinário e a venda é uma profissão que tem todos os requisitos para fazer com que você viva isso de forma rápida, mas desde que você seja alguém que de fato entregue o seu melhor. Tem uma frase que eu gosto que ela diz o seguinte, que a intensidade ela distorce o tempo. O que essa frase quer dizer? A intensidade, o quanto você se dedica em prol de algo, vai fazer com que o tempo seja distorcido. Ou seja, o que você viveria daqui 10 anos, se você entregar intensidade, você vai viver em um ano. Entendeu? A intensidade, ela distorce o tempo. A sua intensidade vai fazer com que você viva de forma mais rápida coisas que você nem imaginava na sua vida. Então, acredite que a venda pode mudar a sua história e acredite no seu potencial. Porque se você não acreditar nas vendas, se você não acreditar em você, me desculpe, você não vai ter resultado, tá? Você não vai ter resultado. Bruno, me traga algumas dicas aí de como eu faço para poder acreditar mais no meu potencial. Em primeiro lugar, buscar conhecimento. Eu sempre bato nessa tecla. Todas as vezes que você busca conhecimento, você consegue o quê? Suprir algumas lacunas da desconfiança, tá? Bruno, me explica um pouco melhor, vou te explicar. Quando você busca um conhecimento sobre vendas, você concorda que você já sai desse treinamento um pouco mais confiante com tudo que eu estou falando? Imagine se todos os dias você buscar conhecimento diferente. Cada dia você vai ter mais segurança no que você está fazendo. Isso vai fazer com que você acredite mais no seu potencial. Aí qual que é a consequência disso? A sua cliente que está do outro lado, ela vai ver o brilho dos seus olhos, ela vai ver o seu entusiasmo, ela vai ver a sua vontade de vencer e ela vai comprar a sua semijoia. Quando uma cliente compra uma semijoia de você, o que acontece? Isso te traz confiança, correto? Quando você tem confiança, na próxima visita, você está com mais entusiasmo e a chance de você vender é ainda maior. Aí o que vai acontecendo? Você vai empilhando um monte de resultados positivos. Isso vai aumentando a sua confiança. Aí chega num momento, Catarina, que ninguém te para mais. Você se torna uma pessoa imparável, porque você tem confiança no que você faz e você tem confiança em você. Esse é o segredo. Coloque em prática e eu tenho certeza que você vai viver um ano de 2026 completamente diferente, tá? Qual que é a frase que eu coloquei aqui, ó? Olha que frase bacana. Eu paro de me diminuir e passo a me posicionar. Então, você tem que se posicionar. Você é uma empreendedora de semijoias, alguém acreditou no seu potencial e você precisa se posicionar dessa maneira a partir de hoje. Se você não acredita no seu trabalho, por que a cliente acreditaria? Essa é a máxima do mundo das vendas, tá? Não tem como você vender um produto no qual você não acredite. Eu lembro que quando eu vendia livros de porta a porta, eu já contei essa história para vocês aqui diversas vezes, eu me tornei um dos maiores vendedores de livros do Brasil, tá? Entre 40 mil estudantes, todos os anos eu estava no top 10. Eu vendi muito livro. Bruno, porque você tinha talento? Não. Porque você tinha experiência? Não. É porque eu tinha muita vontade de vencer. Eu tinha muita vontade de vencer. E mais do que isso,
quando eu peguei uma dica de um líder que eu tinha, um grande vendedor, ele disse, Bruno, a partir do momento que você ler os livros que você vende e começar a aplicar na sua vida, você vai ter mais propriedade para poder falar com a sua cliente e automaticamente ela vai comprar o seu livro. Então, sabe o que eu fiz? Eu comecei a ler aquele livro e eu comecei a colocar em prática todos os tratamentos que tinham nele. Eu vendia livros de medicina preventiva, livros de medicina alternativa de A a Z, talvez você que está aqui, você já ouviu, né, falar desses livros. Como usar a alimentação para poder prevenir doenças, como usar os 8 remédios da natureza para você poder cuidar da sua saúde, prevenir e tratar doenças. Eu comecei a colocar em prática e comecei a ter resultado. Sabe o que aconteceu? Eu falava com as minhas clientes com mais propriedade e elas compravam os meus livros. Esse foi um dos grandes segredos para eu me tornar um dos maiores vendedores de livros. Conhecer o produto que eu vendo, colocar, né, em prática e usar, acreditar. Eu te pergunto, você está usando a semijoia que você vende? Você está indo vender as suas semijoias, né, de forma elegante? Porque você não vende só semijoia, você vende beleza, você vende autoestima, e essa é uma maneira de você acreditar em você. Ó, propriedade sobre o produto leva ao sucesso. Jaqueline, Amanda, esse treinamento, que bom, Jaqueline, fico feliz. Quem está gostando do treinamento, comenta aqui, que eu empolgo, hein? Eu empolgo, acabei de tomar, né, uma dose de café aqui. Se vocês falarem que está gostando, eu vou ficar aqui até 10 horas da noite, hein? Tô brincando, nosso treinamento aí vai até as 9, tá bom? Então, beleza. Qual que é o próximo passo? A escolha certa. 7, desculpa. Eu me esforço todos os dias. Dar o melhor todos os dias. Todo dia eu faço pelo menos um pouco. Aqui está o segredo da constância, tá? A constância, ela é incrível na nossa história. É todo dia você fazer um pouquinho, tá? Hoje você faz um pouco, amanhã você faz um pouco, depois você faz mais um pouco. Você vai acumulando pequenos resultados que te levam à excelência. Pequenos resultados te levam à excelência. Vamos trazer um exemplo aqui da academia. Não adianta, né? Vou começar a fazer academia no ano de 2026. Aí o que acontece? Você já quer andar na esteira 10 quilômetros, você já quer levantar todos os pesos da academia, tá errado. Você tem que ir todos os dias, passo a passo, frequência e intensidade. Isso vai formando hábitos. Lembra que a gente falou sobre os hábitos? Isso vai formando o hábito e vai fazendo com que você o quê? Com que você tenha pequenos resultados todos os dias. Esse é o segredo. Então, para você ter um ano de 2026 diferente, o que você precisa fazer? Se esforçar todos os dias. Tá cansada? Faz do mesmo jeito. Tá sem vontade? Faz do mesmo jeito. Não deixa passar um dia sem vender. Aquele dia que você não vende porque você não ofereceu é um dia perdido. Gente, você não quer viver a prosperidade? Você não quer viver uma vida abundante? Você não quer ganhar dinheiro? Você não quer dar o melhor para os seus filhos? Você não quer dar o melhor para a sua família? Você não quer honrar os seus pais? Você tem que trabalhar duro. Você tem que se esforçar todos os dias. Nada vai cair do céu. Esses dias eu estava assistindo uma pregação. Eu achei a pregação fantástica. O pregador ele estava dizendo que nenhum personagem bíblico que prosperou financeiramente na Bíblia trabalhou pouco. Todos eles trabalharam arduamente. Todos eles tiveram que se esforçar todos os dias para alcançarem os resultados que tiveram. Se com eles foi assim, gente, conosco não vai ser diferente. Você conhece algum empresário da sua cidade que é bem-sucedido? Que começou do zero, que não é herdeiro? Você pode ter certeza que esse cara trabalhou demais. Você pode ter certeza que essa mulher trabalhou demais e continua trabalhando. Com você não vai ser diferente. Para de preguiça, tá? O ano de 2026 não aceita preguiçosos. Tá? O preguiçoso ele nunca vai prosperar. Você está dormindo até 8 horas, 9 horas, 10 horas da manhã? Acorda cedo, vai fazer um exercício físico, vai trabalhar, fale com o maior número de mulheres possíveis, ofereça suas semijoias. Você não quer viver uma vida abundante? Olha que horas são agora, 8h44. Eu estou aqui trabalhando, tá? Estou aqui desde as 8 da manhã, só fui para casa dar um beijo na minha filha, voltei e estou trabalhando. Bem provável que eu fique hoje aqui até as 10 horas da noite. Bruno, mas só que você está abrindo mão de algumas coisas. Estou. Não tem como você ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Se você quiser prosperar, você vai ter que desequilibrar algumas áreas da sua vida para, num futuro próximo, você buscar o equilíbrio. Mas para você encontrar o equilíbrio, você vai ter que desequilibrar em alguns momentos da sua vida.
Então você tem que trabalhar arduamente no ano de 2026. Eu já fiz um combinado com a minha esposa, tá? Fiz um combinado com ela. E é o mesmo que você tem que fazer com o seu marido, com a sua esposa, com o seu companheiro, com a sua companheira. O que você tem que fazer? Faça um combinado. No ano de 2026 eu vou trabalhar muito. Tá? Então entenda, eu vou trabalhar muito para a gente poder ter um futuro melhor. Estou junto contigo, você está junto comigo, vamos juntos nessa jornada? Esse foi o combinado que eu fiz com a minha esposa. Cuida da minha filha, da nossa filha, cuida da nossa casa, ela também trabalha durante o dia, tá? Quando eu digo que eu vou trabalhar muito, que nem agora, final de semana, tô indo para Varginha dar uma palestra, vou ficar lá sábado e domingo, ou seja, estarei ausente de casa. Por quê? Porque eu estou buscando viver um futuro extraordinário. Bruno, mas você não está contente com o que você tem? Estou contente, sou muito grato a Deus, mas eu estou só no início da minha trajetória. Tem muita coisa grande para eu poder viver. Hoje eu estou falando aqui com 203 pessoas. O meu projeto de vida, e eu tenho certeza que Deus ele me deu essa direção, eu ainda vou falar para 1.000 pessoas, para 2.000 pessoas, para 10.000 pessoas, para 100.000 pessoas, e não é sobre dinheiro, é sobre missão, é sobre propósito. E eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui hoje carregam um propósito, carregam uma missão. Deus quer que você viva uma vida abundante. Você acha que Deus quer que você chegue no final do mês e não tenha dinheiro para poder pagar uma conta de luz, passe dificuldades para poder pagar o aluguel? Deus ele não quer que você viva uma vida assim. Ele não quer que eu viva uma vida difícil. Nós passaremos por momentos difíceis, mas a gente não pode se conformar com esses momentos, tá? A gente tem que entender que eles fazem parte do processo e você tem que ter raiva do momento que você vive. Bruno, como assim? Você está colocando ódio no meu coração? Não estou colocando ódio no seu coração. Sabe o que eu quero dizer? Se você está passando por um momento difícil, se o seu filho te pede coisas e você não tem dinheiro para comprar, faz parte, mas não se conforme com isso. Tenha raiva desse momento. Fala, eu vou passar por isso, eu vou dar a volta por cima e isso vai virar história. Você tem que ter raiva da escassez. Você tem que ter raiva dos momentos difíceis que você passa. Você precisa viver o extraordinário. Você pode. Você tem a ferramenta na sua mão, que é a venda. Te deram uma oportunidade. Honre e entrega o seu melhor. Eu tenho visto revendedoras colocando 5 mil reais de lucro no bolso, 8 mil reais de lucro, 10 mil reais de lucro. Eu tenho vivenciado isso todos os dias. E não é ninguém diferente, não é ninguém acima da média. São pessoas que entregam o seu melhor em tudo que fazem. Você está pronta para colocar 5 mil reais no bolso de comissão? Para colocar 8 mil? Para colocar 10 mil? Não basta estar pronta, você tem que entregar o seu melhor. Todos os dias você tem que se esforçar para você poder alcançar o seu resultado. É isso? É isso? Jaqueline, eita glória! É isso daí, gente. Vamos para cima. Vivam o extraordinário. Ele está aí para ser vivido. Só depende de você. Tome essa decisão. Viva isso. Olha essa frase. Leva essa frase para a sua vida, tá? Pouco todo dia, vence muito de vez em quando. Vou repetir. Pensa nisso. Pouco todos os dias, vence o muito de vez em quando. Às vezes você faz muito de vez em quando, né? Faça pouco todos os dias. Você vai perceber que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Não tem como você prosperar trabalhando pouco. Trabalhe com inteligência, trabalhe com estratégia, mas saiba que você tem que pagar o preço para poder viver uma vida abundante. Escolha número 8. Eu não tenho medo de pedir venda. Coragem. O ano de 2026 tem que ser um ano que você vai assumir a coragem na sua vida. Eu nunca vi pessoa medrosa prosperar. Eu nunca vi pessoa covarde viver uma vida abundante. Bruno, hoje você está muito bravo. Não estou bravo não, tá? Só que eu tenho que trazer algumas verdades aqui para vocês, tá? Eu tenho que trazer algumas verdades. Essa é a minha função. Não estou aqui só para poder falar coisas bonitas. Eu tenho que trazer algumas verdades. Você precisa acordar. Eu preciso acordar. Todas as vezes que eu trago isso para vocês, é uma responsabilidade maior. Porque imagine, eu falar algo que eu não vivo, eu não posso ser contraditório, senão eu não vou passar verdade, você não vai acreditar, você não vai ver o brilho dos meus olhos. Então, tudo que eu falo para você serve para a minha vida, tá? Não ache que porque eu estou nessa posição, que eu sou perfeito, que eu não erro, não. Eu tenho as mesmas dificuldades que você, e às vezes até maiores. Eu tenho as mesmas limitações que você, e às vezes até maiores. Então, nós estamos no mesmo barco. Só que, sabe o que eu coloquei como algo na minha vida?
Eu posso ter muitas pessoas do meu lado que são melhores do que eu, que são mais capacitadas do que eu, mas eu não posso ter ninguém do meu lado que trabalhe mais do que eu. Eu vou entregar o meu melhor, eu não vou parar até dar certo. Eu não vou parar até viver uma vida extraordinária. E esse dia ele vai chegar para mim e vai chegar para você. Bruno, você não é grato pelo que você vive? Sou muito grato. Todos os dias eu agradeço a Deus pela minha vida, pela casa que eu moro, pela família que eu tenho, pela minha saúde, pelo meu trabalho. Sou muito grato, mas eu ainda quero mais. Quero muito mais do que eu vivo. E você também tem que querer muito mais do que você vive, tá? Então, o que eu quero dizer com isso daqui? Não seja uma pessoa medrosa, tenha coragem e tenha ação. Eu paro de ter vergonha de fechar uma venda. Isso daqui é muito legal, tá? Eu gosto muito disso daí. Tem pessoa que tem vergonha, não vou oferecer para aquela pessoa, o que ela vai achar de mim? Né? Tô vendendo semijoia. Como que ela vai interpretar isso? Gente, para com isso daí, tá? Você não pode ter vergonha de oferecer. Você tem que colocar no ano de 2026 essa meta. Não ter medo de pedir venda. Ser uma pessoa corajosa. Seja corajoso. Ofereça. Você vai se surpreender, tá? Eu me lembro que quando eu vendia, eu tinha, às vezes, algum receio. Nossa, como que eu vou chegar naquela pessoa para poder vender? Gente, é impressionante. Às vezes, você tem algumas surpresas que, se você não tivesse tido ação e coragem, você nunca ia viver aquele momento. Então, coloque isso como uma promessa na sua vida. No ano de 2026, você é uma pessoa corajosa. Eu não vou ter medo de vender. Eu não vou ter medo de pedir a venda. Concorda comigo? Coloca aqui, eu serei corajosa. Quero ouvir vocês enquanto eu bebo uma água aqui, ó. Então, no ano de 2026, você precisa fazer, ó, ofereça até para minha sombra, que legal. Eu amo, gente, pessoas que são fazedoras, pessoas que têm ação. Sempre acreditei e continuo acreditando. O esforço, a coragem, ela consegue superar qualquer pessoa talentosa. Não basta você ser talentosa, não basta, né, você ter dom, não basta você ter conhecimento se você não tiver coragem. Você precisa ser corajosa no ano de 2026. Olha que legal, Lara, eu serei corajosa, Andréia, Rosiele, Sandra, Miriam Guimarães, que bacana, Maria Luísa, Delara, serei corajosa, que legal, gente, estou muito, muito feliz de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Você não tem ideia do quanto eu faço isso com amor, o quanto eu me preparo para poder estar aqui com vocês. A empresa que me contratou, que é a empresa que te deu a oportunidade, eles criam uma expectativa muito grande em mim, afinal é um bom investimento que é feito. E a responsabilidade é muito grande, mas eu faço isso com muito amor. Eu sempre tento entregar o meu melhor. Todos os dias, quando eu vou ter um treinamento, eu peço o direcionamento de Deus, eu peço para Ele colocar as palavras certas na minha boca, mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho. Então saiba que muitas coisas que eu falo aqui, né, por mais que eu seja falho, mas eu tenho certeza que são palavras que Deus coloca na minha boca, porque existem algumas pessoas que precisam ouvir coisas que eu digo nesse treinamento. Bruno, então agora você está pregando aqui para gente. Não estou pregando. Essa é a minha vida, esse é o meu lifestyle, eu vivo isso. Eu cresci, né, dentro de um ambiente cristão, eu cresci entendendo a importância, né, de você ter Deus ao lado, né, dos seus projetos, ter Deus ao lado da sua vida. Eu cresci dessa maneira, esse é o meu lifestyle. Então eu sempre direi sobre isso, né? E quem me contratou carrega os mesmos valores e princípios que eu. Então nós estamos em casa e tenho certeza que se você está aqui é porque você também carrega os mesmos valores e princípios que o nosso. Independente, tá? Independente aí da sua religião, independente da sua crença. Tô vendo que tem mais gente aqui de Pouso Alegre, hein? Graça Silvério. Espero que logo, logo eu esteja aí em Pouso Alegre ministrando um treinamento pessoalmente para vocês aí, hein, gente? Convoquem aí a dona do seu negócio, o responsável por aí. Quero estar em Pouso Alegre, na minha terra natal. Gente, vamos lá. Qual que é o passo 9? A gente já está quase finalizando o nosso treinamento. Eu continuo aprendendo. Quem para de aprender, para de crescer. O ano de 2026 tem que ser um ano no qual você vai buscar conhecimento. O ano de 2026 tem que ser um ano de evolução constante. Quer viver o tempo de forma distorcida? Busque conhecimento e coloque intensidade. O conhecimento ele te traz segurança. E eu não estou falando para você dedicar 1 hora por dia, tá? Como você está fazendo aqui hoje. Se você consegue, sensacional. Mas eu estou falando de 10 minutos. 10 minutos todos os dias
No final de um ano, você tem ideia do quanto você leu, do quanto de conhecimento você buscou? 10 minutos por dia. Você tem que buscar conhecimento. Não tem como você viver o ano de 2026 de forma extraordinária se você não buscar conhecimento. O que você precisa conhecer, tá? Estou falando diretamente para a sua área, para a área de semijoias e de acessórios. Primeiro, você precisa conhecer de produto, certo? Então você precisa conhecer sobre o produto que você vende. Se você não sabe ainda qual é a diferença de semijoia para bijuteria, de semijoia para joia, você precisa buscar esse conhecimento, tá? Fale aí com a sua líder, fale com a sua gerente, pede para ela poder te explicar. Você precisa buscar esse conhecimento. Primeiro passo, conhecer de produto. E mais do que isso, conhecer de tendência, conhecer de combinação. Segundo passo, qual que é o conhecimento que você tem que buscar? Você tem que entender de gente, entender de pessoas, entender de comportamento humano, tá? Tem um livro que é clássico, é um livro que se você ler esse livro no ano de 2026 e colocar em prática, você já vai se tornar especialista em pessoa e especialista em comportamento humano. Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie. Quem puder, escreve para mim aqui nos comentários, tá? Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie. Invista, tá? Compre esse livro e coloque ele em prática na sua vida. Você vai entender de gente, você precisa entender de pessoas, precisa entender de comportamento humano. É um livro fácil de ser lido, é um livro gostoso, ele tem muita história. Para vocês terem uma ideia, é um livro que eu já li mais de 10 vezes. Eu devo ter lido umas 15 vezes esses livros. E todas as vezes que eu leio, eu aprendo algo diferente. É um livro surreal. É um livro que mudou a minha vida. E eu sempre indico para todas as pessoas que eu amo, para todas as pessoas que eu quero ver bem, que eu quero ver prosperando. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Leia e coloque em prática. Então, primeiro, você precisa entender de produto. Segundo, você precisa entender de gente, entender de pessoas. E terceiro, você tem que entender de técnica de venda. Vender não é dom, vender é processo. E quando você conhece todos os processos da venda, você tem mais segurança e consegue conduzir de forma estratégica e pontual. 3 pontos, recapitulando. Você precisa entender de produto, entender do que você vende, precisa entender de pessoas, entender de gente. E terceiro, entender sobre técnicas de venda. Coloque como prioridade. O que eu vou estudar primeiro? Comportamento humano? Estude comportamento humano. Segundo, vou estudar sobre produto? Estude sobre produto. Vou estudar sobre técnica de venda? Ou vai estudar os 3 juntos? Eu não sei. Você vai ter que criar o hábito de buscar conhecimento. Esse não é uma das decisões que você tomou para o ano de 2026? Criar bons hábitos? Então tá aqui. Esse é o hábito que você precisa desenvolver no ano de 2026. Buscar conhecimento nessas 3 áreas, para você chegar no final do ano voando. E eu estou falando de 10 minutos por dia. Você tem 10 minutos por dia. Você tem mais do que isso. Bruno, não tem. Acorda 10 minutos mais cedo, dorme 10 minutos mais tarde. Mas você precisa buscar conhecimento. Sabe o que eu estou fazendo agora? Todos os dias eu estou correndo, tá? Todos os dias eu estou correndo. Faço ali uma corrida de 3 quilômetros, 4 quilômetros, eu pego, morrendo de vontade de ouvir sertanejo, porque eu sou mineiro, né? Então eu gosto de ouvir uns modão. Quem que é do modão, comenta aqui, ó. Eu sou do modão de viola, amo ouvir moda sertaneja. Me relaxa, me traz... Nossa, eu amo. Sabe o que eu estou fazendo agora? Não vou ouvir moda sertaneja. O que eu vou fazer quando eu estiver correndo? Eu vou ouvir um podcast. Estou desenvolvendo o hábito, enquanto eu estou correndo, eu vou buscar conhecimento. Então, eu já consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Buscar conhecimento e cuidar da minha saúde. Isso é hábito, tá? Então, você precisa desenvolver isso para a sua vida. Use atividades que você já faz no seu dia a dia e coloque o conhecimento junto. Tá lavando uma louça? Tá lavando a sua casa? Tá fazendo comida? Tá no horário de trabalho? Tá... Não sei, você pegue atividades que você já faz no seu dia a dia e inclua a busca por conhecimento. Coloca um fone de ouvido. Ó, a Sara Gabriele, amo o modão. Alô, Goiânia, a Flávia falou aí também, show de bola. Ó, comecei a fazer caminhada, me sinto muito melhor. É bom demais, né, Sara? Ouvindo o modão ainda, você estava ouvindo o modão fazendo caminhada. A partir de hoje, a Sara vai começar a ouvir podcast quando ela estiver caminhando. Combinado, Sara? Vamos fazer esse combinado, você vai gostar demais. Tem dia que eu tô com a cabeça longe. Eu tenho que voltar ao podcast. Às vezes eu entendo só 10% do que falou, mas tá tudo certo. Eu tô desenvolvendo o hábito, tá? Então, qual que é o passo 10 para a gente poder finalizar o nosso bate-papo?
Eu vou pagar o preço do meu sonho. Resultado fora da curva tem um preço. E quem paga esse preço vive uma vida diferente. Você não quer viver uma vida diferente? Você não quer viver o extraordinário no ano de 2026? Então paga o preço. A responsabilidade é sua. A responsabilidade não é minha. A minha responsabilidade é cuidar da minha vida. A responsabilidade do dono do negócio que você representa, a responsabilidade dele é cuidar da vida dele. Cada um tem as suas responsabilidades. Nós estamos aqui uns para ajudarem os outros, mas não é minha responsabilidade fazer você ter resultado. Eu te entrego as ferramentas, você coloca em prática se você quiser. Mas eu tenho certeza que se você está nessa reunião, se você está participando dessa live, é porque você tomou essa decisão de fazer do seu ano de 2026 um ano completamente diferente, um ano fora da curva. O ano de 2026 vai ser um ano histórico na sua vida. Eu estou cravando isso. Você acredita? Se você acredita, comente aqui. Gente, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um treinamento que eu gosto muito, é um treinamento que realmente eu sinto que gera transformação e eu quero muito que você coloque isso em prática na sua vida, tudo que nós dizemos aqui, para que de fato você viva uma vida abundante no seu ano de 2026. Gente, não se esqueçam, a venda carrega o poder de fazer com que pessoas improváveis vivam o extraordinário. Eu estou falando com alguém aqui que é improvável, eu estou falando com alguém aqui que ninguém mais acredita no seu potencial, talvez nem você acredita mais em você. Então esse recado é diretamente para o seu coração. A venda carrega o poder de fazer com que pessoas improváveis vivam o extraordinário. O ano de 2026 vai ser um ano extraordinário na sua vida. Que Deus te abençoe. Sabe o que eu gostaria que você fizesse agora? Como forma de honrar o tempo que eu dediquei para você, eu quero que você vá lá no grupo da empresa que você representa, agradeça esse empresário, essa empresária que te deram essa oportunidade e diga quais foram os aprendizados que você teve. Sabe o que eles fazem? Depois eles dão um print e me mandam. Gente, eu fico tão feliz de ler o que vocês dizem. Isso é um combustível para eu continuar entregando o meu melhor todos os dias para vocês. Posso contar contigo? Você vai lá no grupo agora, vai agradecer esse empresário, essa empresária que te deram a oportunidade e vai comentar quais foram os principais aprendizados que você teve nesse treinamento que nós estamos encerrando nesse momento. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe. E em fevereiro nós estaremos juntos novamente. No ano de 2026 eu vou trazer muita técnica. A gente traz muita motivação, mas eu vou trazer muita técnica. Como captar cliente, como quebrar a objeção, como criar conexão. Então vai ter muita técnica nesse ano de 2026. Se você estiver junto da sua empresa, todos os meses você vai participar desse treinamento. Vai chegar no final de 2026, você vai receber um certificado, mesmo que seja um certificado inconsciente, mas um certificado de vendedora. Você participando de todas as minhas aulas, eu te garanto que você vai chegar no final do ano de 2026 e vai estar habilitada para, de fato, viver das vendas. Você estará habilitada para poder viver a prosperidade através da melhor profissão do mundo, que é a profissão de vendedor. Beijo no seu coração, tamo junto e até fevereiro. Corre lá no grupo para poder, de fato, agradecer o empresário e a empresária e comentar quais foram os principais aprendizados que você teve. Fique com Deus!